meu nome é Sirlene, estou aqui hoje para contar um pouco da minha história com a Luciana. Eu conheci a Luciana dia 13 de dezembro numa festa na casa da Marie. Desse dia em diante a gente ficou muito amiga. Sempre eu ia na casa dela, ela me recebia bem. E teve um dia que eu estava passando um pouco de dificuldade, ela me convidou para morar na casa dela, falou para mim que tinha um quarto desocupado, eu podia ficar na casa dela com meus 2 filhos. Então eu fui viver com ela lá. Chegou lá, ela já passava por dificuldade, a gente juntou a nossa dificuldade para a gente, né, se virar. E ela sempre dizia que a gente sempre ia ser uma por a outra. Então ela me contava da vida dela, do passado dela, e nunca falava a palavra mãe, entendeu? Só falava dos irmãos, do avô e da avó. Então, aí eu fiquei lá, quando até vagar uma casa, que a casa dela era da prefeitura e estava demorando a sair. Aí eu me passei para casa e tudo, sempre eu ficava falando para ela, Luciana, qualquer coisa, se for qualquer coisa à noite, você grita por mim, se o que estiver acontecendo, você grita por mim. Esse dia 13 eu saí de casa de manhãzinha, não vi ela. Quando foi umas 5h30 da tarde, eu ia chegando em casa. Aí, quando ela me viu, ela entrou em desespero, ela chorando que nem uma criança. Aí eu perguntei a ela o que estava acontecendo. Ela disse, se você estivesse aqui, você tinha me ajudado. Eu não estava passando por isso. Eu digo, e o que aconteceu? Aí ela falou que a irmã da dona da casa foi lá, brigou com ela, falou que ela estava roubando água do DAI e que ia processar ela. Só que a água que ela estava usando não era da casa da roubada, era da minha casa que eu estava passando a água para ela. Quando foi no sábado, ela amanheceu me reclamando que estava com dor de cabeça e febre. Falei, vamos para a UPA. Aí ela falou, não, não vou não. Aí, quando foi umas 19h30, eu estava fazendo janta na cozinha e escutei o grito dela. Aquele grito de desespero, Sirlene, me ajuda. Aí eu corri, quando eu cheguei na casa da Luciana, ela estava agarrada na parede. Aí eu me abracei com ela, ela disse que estava com a vista escurecendo. Aí foi quando ela desmaiou nos meus braços. Nisso eu chamei a SAMU, a gente levou ela para o hospital. Com uns 20 minutos que ela estava lá dentro, o médico mandou me chamar. Aí mandou eu sentar, aí falou que a bebê da Luciana estava morta já dentro dela. Aí ele falou que ia tentar abrir a barriga dela para tirar a bebê, para salvar a vida dela. Aí eu pedi ao médico, doutor, se for para salvar a vida dela, o senhor abra, porque ela tem mais filho em casa para criar. Quando foi no outro dia, avisei a Marie que a gente não tinha conhecimento de familiares dela. Aí, quando foi no outro dia que a gente chegou lá, eu e a Marie, ela não demorou meia hora, começou a dar complicação, hemorragia e tudo. E a gente se prontificou de fazer o sepultamento da bebê, né? A gente foi correndo e tudo. Enquanto isso, ficou uma senhora, que é a avó do filho mais velho dela lá. Então, quando eu cheguei em casa, eu comecei a ligar para os pessoal para ver se conseguia achar alguém da família. Apareceu uma mãe, que essa mãe a gente achava que estava morta, que ela sempre falava que ela estava morta. E depois que chegou aqui, não deixa a gente mais cuidar da Luciana, que era o que mais a gente queria, cuidar da Luciana, que esse tempo todinho quem vinha cuidando da Luciana era a gente. Né? Empatou a nossa entrada no hospital. Quando alguém chegava lá na casa, que a Marie me pediu, com o bom coração que ela tem, me pediu para passar a chave da casa da Luciana, para ela ficar, que ela não podia pagar o hotel, que ela não tinha dinheiro. O que acontece? Ela não valorizou o que a gente fez por ela. Quando a gente chegava para perguntar a notícia da Luciana, ela ficava falando palavra de baixo calão. Ela ficou com muito ódio de mim, porque ela falou que não era para mim ter socorrido a Luciana, era para deixar a Luciana ter morrido, porque ela estava aqui, não era por a Luciana, era por os filhos, e agora não ia embora mais de Araraquara, porque ia pegar a casa. Caso a Luciana morrendo, ela ia ficar com a casa que a prefeitura ia dar para a Luciana. Aí, tá lá, proibiu a gente de entrar, ninguém entra, ninguém tem notícia da Luciana, e tudo que a gente quer é cuidar da Luciana, é ter notícia da Luciana, que família da gente, é da família dela, é a gente. A gente somos amiga, irmã, somos tudo para ela. E a mãe dela empatou, proibiu a gente disso tudo.
né? Se a Luciana, a gente tivesse tendo o acompanhamento da gente, eu tenho certeza que a Luciana não estava mais nessa. A Luciana já tinha se recuperado. A Luciana não é uma amiga, a Luciana é uma irmã. E para mim ela foi mais do que uma irmã. Sou a Marie, moro em Araraquara já há 24 anos e conheço a Luciana, que é uma amiga muito querida, há aproximadamente 18 anos. A minha filha vai fazer 18 anos agora em setembro e eu trouxe ela, veio para nossa casa quando a minha filha tinha uns 4, 5 meses, porque nós trouxemos outro menino para criarmos. Desse tempo todo para cá, a Luciana adquiriu assim, a nossa amizade, o nosso carinho, que é uma pessoa muito querida, muito meiga, muito doce. Ela sumiu um tempo atrás, há uns 14 anos atrás mais ou menos, a Luciana deu uma sumidinha. Quando ela apareceu de volta, ela veio nos dizer que ela tinha tido um bebê, um menino, e que estaria em São Paulo, que ela não conseguia ficar lá, né? Ela não se dava bem com a mãe dela lá e com a família que a mãe dela formou, e ela preferia ficar aqui em Araraquara morando com os avós. A Luciana queria de todo jeito trazer o menino embora com ela, e o Danilo ajudou ela. Foram lá, pegaram algumas coisas do menino e vieram para Araraquara. E ela ficou com o menino aqui uns 4, 5 meses, 6 meses por aí. Acontece que o Giovanni, ele tinha alguns probleminhas de saúde e precisava de alguns tratamentos mais específicos. E a Luciana não tinha esse recurso. E ele gostava muito de ficar na casa da Dona Maria, que é uma senhora que seria futura sogra do Danilo, né? Ele gostava muito de ficar lá. Eles gostavam muito dele e criaram assim um carinho muito grande com o menino. Como a avó dele trabalhava, ficava na semana e a avó cuidava no fim de semana. E a gente perguntava, Luciana, é sua mãe? Ah, minha mãe morreu. Morreu? É, minha mãe teve câncer. E quando ela falou, primeiro teve câncer, depois minha mãe morreu, eu achei até natural, porque teve câncer e morreu, não estranhei. Aí ela ficou grávida novamente, agora, o mês passado ela estava com 8 meses de gravidez, quando teve uma desavença lá com a irmã da proprietária, que foi lá cobrá-la, né? Ela mora lá já há mais de 4 anos, e mais ou menos uns 2 que ela não pagava aluguel mesmo. Ela precisava de um dinheiro, a gente ia lá, dava o dinheiro, ela pagava a conta, depois não pagava de novo, daí ela cortava, sabe? Liga, desliga, e assim ela estava vivendo. Bom, assim, a pessoa esteve lá brigando com ela e para ela desocupar a casa, que ia despejar ela, ia tirar ela de lá, essas coisas todas aí. E ela ficou muito nervosa, né? Ficou muito nervosa. Quando a Sirlene, que é vizinha, chegou, ela falou, ai, se eu estivesse aqui não tinha acontecido nada disso, tal, você teria me ajudado. E eu falar para ela que eu não estou roubando água, eu não estou pegando nada roubado, que você me dá água da sua casa, a luz é da Ivone, a água é sua, eu não roubo nada do Dai, não estou roubando nada. E ela, é uma coisa que ela não gostava, essa coisa de dizer, você roubou, você está roubando. Ela era radicalmente doente com essas coisas, ela era muito honesta, então ela não gostava disso mesmo. A Sirlene chamou lá o SAMU, foi para a gota, o médico constatou que a bebê não tinha mais batimento cardíaco e disse que era um risco de vida para ela fazer alguma coisa e ficou num coma induzido. E desse coma ficou em estado vegetativo e está assim até agora. Quer dizer, as últimas notícias que a gente tem, né? A gente não consegue ter mais notícias porque tem um certo problema com a mãe dela, né? Por falta dessas notícias, eu pedi ao irmão dela que viesse aqui para ver se conseguia ir com a gente lá na Santa Casa e conseguir falar com a assistente social para ver se ela nos dava pelo menos notícia. Antes disso, um dia antes, eu fui lá com o Danilo, irmão dela, a gente viu ela lá no quarto e consegui entrar. E meio rápido, né? Porque eu não queria que a mãe dela voltasse e pegasse a gente lá. E lá no quarto, ela estava ali naquele estado assim, meio que dormindo, mas com os olhos fechados, a gente via ela mexer os olhos, sabe? Movimentar as pálpebras. E aí eu falava assim, Lu, você está me ouvindo, Lu? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Por favor, Lu, a gente não te abandonou, a gente só não está conseguindo vir aqui, mas a gente vai conseguir te ajudar, Lu. Você está me ouvindo? Ó, filha, se você estiver me ouvindo, dá um sinal pra gente, não pode mexer nada, mexe os seus olhos por baixo do olho fechado mesmo, que a gente vai ver. E aí ela deu umas piscadas assim fortes.
Eu acredito que ela estava ouvindo. Eu tenho certeza que ela estava ouvindo. Tenho fé que ela estava ouvindo. É uma esperança muito grande. Não temos outra coisa para comprovar. Os eletrodos, para saber se o cérebro dela está funcionando ou não. Essas coisas que a gente vê muito em filme, não tem. E o que a gente queria era isso. Conseguir uma condição de estarmos com ela, de poder fazer um carinho, poder conversar, poder levar notícias, poder dizer para ela o quanto que a gente ama ela, quanto que a gente está preocupado com ela, que vai estar tudo certo, que as crianças estão bem, que ela não tem notícia de ninguém, todo mundo é proibido de entrar, inclusive proibido até de dar notícias por telefone. Eu acho isso um absurdo no mundo de hoje, uma situação dessa, e a gente vai procurar a justiça dessa forma. Eu quero dizer como conheci a Luciana. Conheci a Luciana em 2008. No começo de 2008, ela estava grávida do terceiro filho. Acompanhei toda a gravidez, acompanhei o nascimento do menino e acompanhei a vida dela até agora. Quando a Luciana esteve internada essa última vez, antes da gente ir para a Santa Casa para uma cirurgia, uma nova cirurgia, saímos da gota, e eu fiz a pergunta: por favor, tua mãe está viva ou está morta? Ela me disse: para mim, minha mãe está morta. Foi surpresa para mim quando eu fiquei sabendo que a mãe vinha visitá-la. Não conheço a mãe dela. Quer dizer, meu nome não está lá, porque também não conheço a mãe dela, também não sei se a mãe dela quer a minha presença ou não. Mas a única coisa que eu quero, eu falo por mim, não vou falar por ninguém, por mim. Notícias da Luciana. Queria ter o prazer de visitá-la, conversar com ela, para ela ver que a gente ainda está ali. Porque se ela está consciente, ela pode pensar: poxa, ninguém veio me ver das minhas amigas, diziam minhas amigas. Então a gente quer esse direito de vê-la, vê-la. Eu sou Isabel, sou avó do Giovanni. Estou aqui pedindo, por nome dele, que ele foi, assim como se fala, proibido de entrar ao hospital onde está a mãe dele, que está em estado de coma. Eu sou praticamente muito amiga da Luciana. Foi eu que sempre tive com ela todos esses anos. Sei das dificuldades dela, sei do que ela já passou na vida dela. E agora a gente perdeu o contato por ser a mãe dela que está chegando, proibiu os amigos, as amigas, de estarem lá junto com a Luciana. E ela está bem mal, sem ter a gente ali. Fui conversar com os médicos escondido, porque não deixaram. O médico teve que colocar eu lá dentro para me ver pelo meu neto. O dia que ele veio para ver a mãe, nós acabamos passando o dia todo numa delegacia. Ele morrendo de fome, chegou à noite de São Paulo e passou o dia todo na delegacia e teve que ir embora sem ver a mãe dele. Tanto ele como o irmão dela. Então eu estou pedindo que alguém faça alguma coisa, que a gente, mesmo que não seja eu, porque eu vou dar sempre um jeitinho de saber sobre ela, mas que quando meu neto estiverem aqui, ela deixa o meu neto ver a mãe dele, passar um dia junto com a mãe dele, porque é só isso que a gente está querendo, porque somos nós que tivemos sempre na vida da Luciana.